Graça e paz, meus irmãos. Hoje sempre o domingo é um dia especial. Domingo é um dia onde nós buscamos a Deus juntos. Na segunda-feira buscamos individualmente, na terça, às vezes na quarta, quinta, sexta e no sábado. Mas domingo é o dia que nós nos reunimos, no dia que nós buscamos de fato ser fortalecidos pelo Senhor juntos. E nós estamos em uma série de mensagens falando sobre os salmos de peregrinação. Nós estamos caminhando para o final desta série. Então eu quero convidar a todos para que possamos abrir o livro dos Salmos, o salmo muito conhecido chamado Salmo 133. Tenho certeza que algumas irmãs aqui sabem de cor este salmo. Salmo de número 133. Como são apenas 3 versículos, eu quero convidar todos para lermos em uma só voz esses 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Todos juntos, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus nos abençoe. Ó, meus irmãos, esse salmo, conforme eu disse, ele é um salmo querido. Eu acho que depois que nós tivemos crianças lá em casa, no plural, ele é um salmo que é mais repetido. Esse primeiro versículo a gente repete, se não for todos os dias, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia ou pela semana, a gente repete esse salmo para as nossas filhas, porque como elas são irmãs, elas precisam aprender a viver unidas. Elas vivem na mesma casa, mas elas precisam aprender a viverem unidas. E a pergunta que sempre surge quando nós olhamos textos como esse é: o que é comunhão? O que seria comunhão? Na linguagem de hoje, numa linguagem mais jovem, seria viver conectados, viver juntos, unidos com Deus e com os nossos irmãos. É o tipo de grupo, quando está junto, eles se ajudam. Eles compartilham suas vitórias, mas também os desafios que eles têm que enfrentar. Um anima o outro. Os dois, todos juntos, crescem juntos. Comunhão não é somente estarmos reunidos em um mesmo lugar. Comunhão é estar junto de verdade. É se preocupar com o outro, é saber de fato como o outro está. E você já percebeu que muitas das vezes nós somos rasos na nossa comunhão com os irmãos? Eu tenho certeza que quando você pergunta para um irmão e fala assim: como que você está? Qual que é sempre a resposta? Está tudo bem. E nem sempre está tudo bem. Isso demonstra que nós não temos nos aprofundado na comunhão, porque comunhão tem a ver com contar os seus desafios, as lutas que você está passando. É como se fosse um time de futebol, né? Já viu como é o time de futebol? Quem gosta vai se animar com essa ilustração, né? Você vê que são vários jogadores indo para o mesmo objetivo. Se um está lá atrás, caiu, todo mundo levanta a mão. Opa, para, juiz, porque o nosso amigo ele caiu. Isso tem a ver um pouco com comunhão. Se alguém cai, todo o time vai lá e levanta aquela pessoa. E é interessante que no time de futebol, não é só um homem que ganha sozinho. Todos ganham, todos têm a vitória ali é de todos. E aí, meus irmãos, na prática, nós devemos aprender isso. Devemos aprender a cuidar uns dos outros.
compartilhar nossas experiências, rir juntos, né? Quando há uma comemoração, vamos nos reunir, mas também devemos aprender a chorar juntos. Nós devemos entender que aqui na igreja, olhando para essas pessoas que estão do seu lado, nelas você tem pessoas para que você possa chorar no seu ombro. Às vezes o irmão, a irmã não vai poder fazer nada por você, apenas vai te ouvir. E nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Nós precisamos aprender a orar uns pelos outros. E quando nós aprendemos isso, nós crescemos. E nós crescemos juntos. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus de comunhão. É um Deus que valoriza a comunhão dos irmãos. E por que Deus ele valoriza tanto assim a comunhão? Porque é uma expressão do seu ser. Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem, são 3 pessoas que vivem em uma plena comunhão. E quando Ele criou o ser humano, criou com esse objetivo. Eu quero que vocês vivam em união, vivam em comunhão. Então, meus irmãos, Deus valoriza porque faz parte da sua própria natureza, é a expressão do Evangelho. E, meus irmãos, conforme o texto que nós vemos, aonde há comunhão, há amor. Aonde há comunhão, há edificação mútua, há proteção mútua, há harmonia, há testemunho. E por isso, meus irmãos, Deus nos chama para vivermos em harmonia, para vivermos com humildade, debaixo da sua graça, como membros da mesma família. É isso que esse texto ele fala. E esse é o tema da mensagem que eu queria trazer para todos vocês. A beleza da comunhão com os irmãos. A beleza da comunhão entre os irmãos. Esse texto ele nos mostra razões por que é tão importante a comunhão para Deus e também para nós. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós vemos, que a comunhão ela é importante, porque ela é boa e agradável. Nós vemos isso no versículo 1. Versículo 1 fala como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E interessante quando nós olhamos, conforme eu disse no início, o contexto, o pano de fundo deste salmo, esse salmo ele não está aqui colocado de forma aleatória. Conforme eu disse, nós estamos numa série chamada a série Salmos de Peregrinação. Então, ele faz parte deste grupo. Estes salmos, eles eram cantados, salmos são canções que eram cantados em momentos específicos. Quando que esses salmos eram cantados? Quando o povo de Deus saía da sua casa, ia até Jerusalém para adorar a Deus em épocas festivas, por exemplo, na festa da Páscoa, do Pentecoste, dos tabernáculos. E esse salmo, ele tem como o seu autor o rei Davi. E por que nós destacamos o rei Davi? O rei Davi, ele foi o segundo rei. Se você olhar lá para a Bíblia, para a história da Bíblia, ele foi o segundo rei de Israel. Quem foi o primeiro foi o rei Saul. Nós sabemos que tudo o que aconteceu, que Deus escolheu Davi no lugar de Saul. E quando aconteceu isso, e de fato Davi ia se tornar o novo rei de Israel, a família de Saul não queria seguir Davi. Na verdade diz que apenas uma das tribos, eram 12 tribos, e apenas uma ficou com Davi, a tribo de Judá. As outras 11 tribos ficou com a família de Saul. E aí, depois de muitas reviravoltas, eles se uniram. Todos eles foram ali se unindo e se tornaram um só homem, uma somente, um só coração. E aí Davi olhou, depois de toda aquela separação, desunião entre os irmãos, entre o povo de Deus, e agora eles estavam unidos. Davi, então, ele olha e fala assim: bom, isso é bom. Essa união, essa comunhão, ela é boa.
Então Davi aqui ele está falando de algo não teórico, algo que ele pensa ser bom, mas algo que ele experimentou como sendo algo bom. Ele diz, aqui essa expressão, é como se ele tivesse chamado assim, prestem atenção, olhe para isso, é maravilhoso, é admirável. O que é admirável, Davi? A comunhão dos irmãos. Ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Davi começa, então ele chama a nossa atenção para algo bom, porque essa união é algo boa e algo agradável, e esse caráter, esse adjetivo bom, ele traz uma ideia de um caráter moral, algo que de fato é belo, expressa, a espiritualidade da comunhão. E o que é agradável, a comunhão ela também é agradável, expressa o sentimento de alegria que ela proporciona, ou seja, é prazeroso. Então Davi ele está falando de algo que ele experimentou. Ter comunhão é bom. Olhar para quando os irmãos estão unidos, isso é agradável, é prazeroso. E aproveitando esse maravilhoso tema de comunhão, eu faço uma pergunta aqui para todos vocês. Como que está a comunhão na sua família? Pergunta aqui aos maridos. Como que está a sua comunhão com a sua esposa? Pergunto às esposas aqui. Como que está o seu relacionamento com o seu marido? E vocês, pais? Como que está o relacionamento com os seus filhos? E os filhos, como que você tem tratado os seus pais? São perguntas que nós devemos pensar, olhar, e se você, ao ouvir essa pergunta, como que você classificaria a sua comunhão? Como que você classificaria a união dentro da sua casa, dentro da sua família? Como que você descreveria a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, o seu relacionamento com os seus filhos? Você pode dizer, pastor, a comunhão que eu tenho, ela é boa e agradável? Você pode dizer isso nessa noite? Meus irmãos, há muitos, vamos dizer, cupins, pragas, que tiram a comunhão dentro do casamento, na família, e aí vai causando o quê? Brigas, esfriamento, e aí um relacionamento que era marcado pelo amor, pelo respeito, pelo perdão, pelo compromisso, acaba se esfriando, acaba se deteriorando com o tempo. E nós precisamos, meus irmãos, dentro da nossa família, buscar esse tipo de união, esse tipo de comunhão. E como eu gosto sempre de trazer coisas práticas, conselhos práticos, como eu posso fazer isso? Como eu posso, dentro do meu casamento, dentro da minha família, com os meus pais, com meus irmãos, com a minha família, como que eu posso cultivar essa união, essa comunhão dentro da minha casa? Em primeiro lugar, ore juntos. Ore. Meus irmãos, Deus, ele deve ser buscado dentro da família. Deus deve ser buscado, devemos colocar diante do Senhor, principalmente quando passamos por dificuldades. Devemos pedir, Senhor, restaure. Então orem juntos, peça a Deus para que fortaleça o relacionamento, o casamento de vocês. Segundo lugar, pratique o perdão. Não tem como haver comunhão se não houver a prática do perdão. E meus irmãos, nós bem sabemos que nenhuma das famílias aqui são perfeitas. Não existe famílias perfeitas, casamentos perfeitos, mas nós precisamos da graça de Deus. Ela nos capacita a perdoar o erro do outro. Nós devemos buscar isso para ter comunhão dentro de casa. Igual outro
conselho aqui bem prático: invista tempo. Invista tempo. Esteja presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente com seus familiares. E o último conselho: promova o diálogo. Ouça mais e fale com sabedoria e paciência. Faça essas coisas bem práticas dentro da sua vida, dentro da sua família, no seu casamento, para que possa promover essa comunhão agradável que o texto aqui que o salmista está falando. Isso é bom, gente, isso é agradável, é prazeroso, traz alegria. Mas voltando aqui ao texto, esse texto aqui ainda no primeiro versículo, fala que essa beleza, Davi está aqui destacando essa beleza da comunhão, era uma beleza da comunhão, era para todos os irmãos. Ou seja, ninguém deveria ser excluído. Davi agora está enxergando as 12 tribos de Israel. Pensa, ele está vendo pessoas distintas, pessoas com culturas diferentes, com costumes diferentes, e agora eles estão ali reunidas, unidas, porque são de fato uma família, e eles estão aqui sendo unidos por Deus, unidos por Deus. E meus irmãos, nós também somos chamados para ver a igreja dessa maneira. Nós devemos olhar para a igreja, olhar para as pessoas que são diferentes. Aqui na igreja não tem ninguém igual ao outro. Todos nós somos diferentes, todos nós temos pensamentos diferentes, culturas. Alguns vieram do sul, outros do sudeste, vieram do norte, outros são daqui mesmo. Todos nós temos culturas diferentes, temos tempos de igreja diferentes, participamos de formas diferentes de cultura, temos dons diferentes, personalidades, mas todas essas diferenças não pode ser um obstáculo, mas deve ser expressões da multiforme graça de Deus na nossa vida. Nós devemos olhar para essas diferenças e dar testemunho para as pessoas. Mas como assim? Pessoas tão diferentes, como que elas vivem juntas? Como que elas conseguem estar no mesmo ambiente sendo tão diferentes? Por quê? Porque Davi fala assim que a comunhão é para todos os irmãos. Não podemos excluir nenhum por causa de algum costume, de alguma diferença. Mas Davi aqui, meus irmãos, ele nos mostra, essa grande verdade, e isso aponta para algo da comunhão da igreja. A comunhão da igreja, ela deve ser amada. Se comunhão é prazerosa, eu devo ter o quê? Alegria com os irmãos. Eu devo buscar essa comunhão, preciso aprender a me conectar com pessoas com culturas diferentes. Conforme eu disse, nós somos idades diferentes, culturas diferentes, mas eu não posso me associar apenas com pessoas que pensam igual a mim. Eu falo isso dentro da igreja. Estou falando isso lá fora, estou falando aqui dentro da igreja. Nós devemos aprender a nos associar, a nos conectar, a ter comunhão com pessoas, às vezes, que é completamente diferente de mim. Preciso aprender isso. Preciso aprender por que isso é importante, nós aprendemos neste momento. Infelizmente, quando a igreja cresce, não sei quem já teve a oportunidade de participar de igrejas bem grandes, sempre há as panelinhas. Dificilmente alguém que chega consegue entrar nesse grupo que é pequeno, que é seletivo, porque esse grupo é feito por pessoas que têm muitas coisas em comum, e isso é muito bom, ter essa união. Mas, meus irmãos, nós devemos olhar para aqueles que têm diferença e falar: vem cá, deixa eu te dar um abraço. Como que foi a sua família? Como foi a sua semana? Vamos marcar um dia para tomar um café, para a gente se conhecer um pouco. Vamos fazer isso. Meus irmãos, nós devemos zelar por essa comunhão dentro da igreja. E evitar, é claro, aquilo que pode provocar a separação, a perca dessa comunhão, que é fofoca. A fofoca, ela destrói a comunhão. A
Pessoa que começa a falar do outro sem o outro estar presente, isso é chamado de fofoca. E precisamos aprender, meus irmãos, a honrar a Deus também com as nossas palavras. Devemos evitar ter esse tipo de conflito. E se houver, busque a reconciliação. Busque, seja humilde o bastante para falar: meu irmão, minha irmã, eu falei de você. Eu acho que eu pequei, me perdoe. E aí, se a pessoa fizer isso e você se sentir ofendido, perdoe. Não leve e guarde isso, esse rancor no seu coração. Não faça isso. Voltando ainda ao texto, ele falou que essa comunhão era entre os irmãos. E aí mostra um caráter restritivo. É apenas entre irmãos. Davi destaca que a beleza da comunhão era somente entre os irmãos. Somente. Se as 12 tribos estavam ali reunidas, uma vai lá e adora outro deus, Baal ou um ídolo, já logo não é mais irmão. Não tem mais comunhão. Isso nos lembra, meus irmãos, que nós devemos ter comunhão porque somos da mesma fé. Nós temos a mesma fé, nós acreditamos no mesmo Deus, mas quando isso não é possível, não é verdade, não há comunhão. É como ele próprio disse, a comunhão é entre os irmãos, aqueles que são unidos por uma só fé. Que fé é essa? Fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui, claro, há várias aplicações, coisas bem práticas, principalmente para quem é solteiro, para quem sonha com um casamento, sonha com uma família. Percebe que essa comunhão deve ser entre irmãos que têm a mesma fé. Então, quando você buscar uma pessoa para se casar, busque uma pessoa que compartilhe da mesma fé. Porque quando isso não acontece, você pode ter certeza que você não vai ser tão feliz no seu casamento como Deus queria. Então busque uma pessoa que possa colar junto com você na igreja, que possa vir para a igreja, que quando vocês tiverem seus filhos, não vai uma em outro lugar, em outra religião, e o outro na igreja. Então busque pessoas que sejam da mesma fé. Outra aplicação, que esse primeiro versículo, você vê que esse salmo ele é simples, mas ele é rico. Ele é rico em ensinamentos para a nossa vida e as possibilidades são inúmeras de sua aplicação. Esse versículo aqui, meus irmãos, também fala para aquele que, às vezes, num grupo, se sente isolado. Para aquele que, às vezes, a maioria das pessoas vieram de outros lugares, estão aqui na cidade. Esse salmo, ele fala para as pessoas que se sentem sozinhas, sentem que estão afastados das suas famílias. E se você se sentir assim, você deve fazer igual Davi. Ele olha para aquelas pessoas e fala: são meus irmãos, isso é bom. Então você deve olhar para a igreja e falar: essa é minha família, a família de Cristo. Por mais que a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, talvez não estejam tão perto como eu desejava, eu tenho pessoas aqui que são minha família. Eu devo olhar para a igreja. E aí, quando eu olho para a igreja e eu busco não estar me sentindo tão solitário, eu devo fazer agora, eu devo ter uma ação para que essa solidão, esse sentimento de me sentir isolado possa desaparecer. Bom, se a igreja tem que viver em comunhão, se a igreja é uma família, eu tenho que participar dessa família. Eu tenho que me envolver com essa família, só que um pouco mais ativamente. Eu preciso me envolver, eu preciso participar das coisas que essa família participa. No caso da nossa igreja, nós temos pequenos grupos. Eu preciso participar dos pequenos grupos. Eu preciso participar dos eventos com as mulheres. Eu preciso participar dos eventos que a igreja desenvolve. Eu preciso me envolver mais com essa família.
Eu preciso fazer isso. Se eu me sinto de fato isolado, me sinto só, preciso procurar conhecer essas pessoas. E esse conhecimento vai de acordo com a convivência, com as conversas. E aí eu tenho que estar com o coração o quê? Aberto para que isso aconteça. Eu não posso simplesmente chegar e me isolar. Não, eu preciso estar com o coração aberto. Eu preciso estar disposto a construir relacionamentos dentro da igreja. Esse salmo fala disso. Fala de comunhão, dessa comunhão que deve ser buscada, vivida e desfrutada. Eu falo dentro da igreja, mas é entre a igreja, porque a igreja são as pessoas. Por que a comunhão ela é importante para Deus e para nós? Em primeiro lugar, porque a comunhão ela é boa e agradável. Mas em segundo lugar, porque a comunhão é preciosa e santa. Nós vemos isso. Davi, no versículo 2, você está com a sua Bíblia aberta, ele compara a comunhão como um óleo precioso. Ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça. O óleo hoje em dia não é usado da mesma maneira que na época de Davi. Naquela época, quando você entrava na casa de uma pessoa, você era convidado, normalmente as pessoas passavam um pouquinho de óleo sobre a sua cabeça, um óleo perfumado. Isso trazia, você que estava chegando às vezes de um lugar bem quente, isso trazia um frescor para você. Isso trazia ali para o ambiente, tornava o ambiente um pouco mais agradável. Mas não é sobre esse óleo que Davi está falando. Ele está falando de um óleo específico, que é chamado na Bíblia de óleo da unção. E não era algo comum, mas era um óleo usado da maneira que Deus ele ordenou, e era usado apenas em uma ocasião, para consagrar o sumo sacerdote. Era esse óleo precioso, óleo da unção. E Davi, então, ele fala que esse óleo precioso, esse óleo da unção, ele é comparado à comunhão entre os irmãos. E nós vemos, meus irmãos, que na Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 29, versículo 7, fala que esse óleo da unção deveria ser derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, sumo sacerdote, mas Davi ele fala, quem ele era esse sumo sacerdote? Era Arão. Ele fala, o qual esse óleo da unção desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele sempre usava vestes especiais. Se você observar lá na história, você vai ver que Deus ele faz com que cada detalhe da veste desse sumo sacerdote seja diferente, seja especial, seja produzido de maneira ali que possa transmitir essa consagração que ele tinha, esse serviço que ele tinha diante de Deus. Mas eu chamo a atenção para uma parte da veste do sumo sacerdote, que era um colete sacerdotal. Você fala, nossa, pastor, hoje está tendo uma história, uma aula de história. Sim, era um colete sacerdotal. Esse colete, ele era especial, porque nele continha 12 pedras. E cada uma dessas pedras possuía o nome de cada uma das tribos de Israel. E por que isso? Primeira coisa, o sumo sacerdote ele tinha uma função, que era mediar Deus e o povo. E quando ele fazia isso, ele vestia aquele seu colete com as 12 pedras, lembrando, ele levava no peito os 12 nomes da tribo de Israel. Ele estava ali apresentando diante de Deus todo o povo. E agora Davi estava lembrando disso tudo, e lembrando que no momento da consagração, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele está vestido com todo o seu traje, com todas as suas vestes. E diz que esse óleo que é um óleo precioso, o óleo da comunhão entre os irmãos, ele desce e ele alcança todas as partes das vestes
do sumo sacerdote, que ele diz aqui, ó, ele passa pela barba e desce até a gola. Algumas traduções trazem que desce até lá o finalzinho das suas vestes. E meus irmãos, quando nós olhamos para essa figura do sumo sacerdote, nós lembramos do nosso sumo sacerdote. A Bíblia fala que no Novo Testamento também há um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele que intercede por nós diante de Deus. Ele que nos representa diante do Senhor. E a Bíblia fala que ele é o nosso único mediador. O único mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia fala outra coisa muito importante. Não há bênção além do ministério de Jesus. Ou seja, todas as bênçãos espirituais que Deus reserva para o seu povo, reserva e abençoa por meio do ministério de Jesus. É somente por meio de Jesus que nós somos de fato abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Meus irmãos, falar aqui de comunhão sendo comparada como um óleo precioso, nos mostra que a comunhão é algo precioso. Estarmos juntos no culto de domingo é um exemplo. Culto de domingo, estar junto com os irmãos, deve ser algo precioso para mim. Deve ser algo valorizado por você individualmente. Nós devemos entender isso. Nós devemos vir à igreja, nos envolver com esse sentimento de algo precioso, algo que Deus está nos dando e eu preciso valorizar. E aí, quando nós participamos, dessa comunhão apenas nos domingos, o que acontece? Quando eu tenho essa comunhão apenas no domingo, eu perco a riqueza dessa comunhão e o crescimento que Deus queria que eu tivesse. Eu vou perdendo. Eu vou perdendo essa comunhão. Imagina a seguinte situação, Falei de futebol no início, vou falar de futebol de novo. Time de futebol. Quem joga futebol sabe. Os jogadores não podem simplesmente aparecer no dia do jogo. Eles devem fazer o que antes? Treinar. E treinarem juntos. Porque se isso não acontecer, quando eles entrarem no campo, não vão estar entrosados suficientes. Isso também acontece numa banda. Uma banda, normalmente, elas não vão para o show e ir lá, vamos desenvolver aqui os nossos dons aqui. Não, eles ensaiam antes para que possa haver entrosamento, harmonia. Então, meus irmãos, precisamos pensar nisso. Devemos aprender e nos esforçar para nos envolver com as pessoas além do culto. Além do culto. E aí, caso eu não consiga me envolver além do culto, eu devo orar a Deus e pedir a Deus graça. Assim, eu preciso me envolver mais com a sua igreja. O que está impedindo? O que está impedindo esta comunhão? O que está impedindo para que eu possa desenvolver esta comunhão? E aí, caso você se sinta de fato não tendo comunhão, e aí você talvez se enxergue como uma pessoa que de fato não tem comunhão, o que você tem que fazer? Se você se sente aí isolado, você deve lembrar que a comunhão é para aqueles que estão no corpo de Cristo. Comunhão é para aqueles que estão no corpo de Cristo. E eu preciso resolver essa situação. Eu preciso dar os passos seguintes em relação a esse relacionamento com a igreja. Eu não posso me satisfazer, me contentar na situação atual que eu estou. E claro, eu estou falando com aqueles que ainda não têm comunhão com a igreja. Nós precisamos resolver isso. Nós precisamos buscar
ter essa comunhão, e uma comunhão oficial, uma comunhão onde de fato eu participo, de fato eu posso dizer, eu faço parte de forma oficial, eu sou membro. E como eu posso resolver isso? Depois você pergunte para o pastor, como que eu faço para me tornar membro da igreja? Eu quero ter essa comunhão, eu quero participar dessa comunhão. E meus irmãos, por que a comunhão é tão importante? Nós vimos que a comunhão é importante para Deus e para nós, porque a comunhão ela é boa, agradável, no versículo 1. No versículo 2 nós vimos que a comunhão ela é preciosa e santa. E no terceiro e último lugar, nós devemos buscar essa comunhão que ela é preciosa, ela é importante para nós e para Deus. Porque a comunhão ela renova, ela traz vida, ela traz a bênção de Deus. Versículo 3, o rei Davi, ele usa uma segunda figura para mostrar como que essa unidade é maravilhosa entre o povo de Deus. Davi compara a união dos irmãos com o orvalho. Observem o texto. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O nome aqui, Hermon, ele significa montanha sagrada. Essa montanha sagrada, o Monte Hermon, ela fica localizada ao norte lá de Israel. Lembra lá do mapa? Ela está ao norte. E aí diz que aquela montanha, se você procurar, ela é muito alta. Ela tem mais de 2.800 metros de altura. E o seu pico, ele é lindo, porque ele é todo coberto de neve, branquinho, branquinho. E diz que aquela neve, ela desce. Mas ela não desce de qualquer maneira, ela desce em forma de um orvalho. E aí esse orvalho ele é importante para a vegetação em volta dos montes. E ali aquelas plantas, a vegetação, os animais, eles se saciam com aquele orvalho que cai. Se você estudar e procurar ver como que é a situação, o orvalho não é igual ao nosso que tem aqui lá, parece que choveu a noite inteira e sobre a casa, de tanto orvalho que desce sobre aquele local. E Davi aqui ele destaca e diz que esse orvalho, ele não fica retido ali, apenas no Monte Hermon, ali em volta, nas suas redondezas, mas esse orvalho ele alcança 200 quilômetros de distância, porque diz que ele chega até aonde? Ele chega até os montes de Sião. E esse monte de Sião não está pertinho ali do lado, fica em torno de 200 quilômetros do Monte Hermon, que são os montes ao redor de Jerusalém. E Davi está falando, olha, o orvalho sai de lá e alcança aqui. O orvalho ele corta todo Israel, mostrando como a comunhão ela vai alcançando. Ela alcança até aqueles que estão mais distantes. Daqui, então Davi ele faz uma declaração aqui bem poderosa. Ele mostra o resultado de toda essa comunhão. Ele fala, ali aonde? Aonde há comunhão com os irmãos, aonde tem a comunhão, onde as pessoas estão unidas, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Davi está falando aqui que muitas das vezes nós esperamos bênçãos de Deus, mas não queremos nos envolver na comunhão com os irmãos. Ele está dizendo, essa comunhão, essa bênção, ela é ordenada pelo Senhor. É uma ação soberana de Deus, mas ela é resultado da comunhão. Ela é resultado quando os irmãos estão vivendo juntos. Há uma bênção. Deus ordena a bênção quando há comunhão entre os irmãos. Isso mostra o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus não simplesmente fala assim, agora vocês se reúnem aí e se virem. Não, ele está falando, busquem viver em comunhão, eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar a vida de vocês, eu vou cuidar de vocês. Mostra que Deus ele cuida do seu povo. Novamente é mais um incentivo para eu poder participar dessa comunhão com os irmãos e buscar, eu quero ser cuidado por Deus, eu busco estar em comunhão com o povo de Deus. E nós devemos procurar, meus irmãos, viver em união.
Nós devemos procurar cultivar essa unidade dentro da igreja. Nós devemos procurar essa unidade dentro da nossa família, dentro do nosso casamento. E para isso é necessário, conforme algumas palavras que eu disse no início, nós precisamos superar alguns obstáculos. Primeiro é o orgulho, as diferenças, os conflitos. Nós devemos buscar humildade, nós devemos buscar reconciliação. Nós devemos aprender a lidar com as diferenças. Nós devemos aprender a lidar com as diferenças que nós temos dentro da igreja. Nós queremos que essa igreja ela seja uma igreja abençoada. Queremos que Deus ordene a bênção de Deus. Nós devemos buscar viver em comunhão. Devemos aprender a deixar as coisas do passado. E quando nós lemos este salmo, há um grande questionamento de muitas religiões. Eles olham a gente falar dessa comunhão, eles olham a gente cantar. Eu era dessas pessoas. O primeiro cântico que a gente cantou no início do culto, né? Recebi um novo coração do Pai. Ele é muito conhecido. Aí fala assim, de uma família vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. E eu lembro que no momento da minha vida, da caminhada cristã, eu falava assim, esse cântico é tudo mentira. Que a gente vivendo sem falsidade, isso é mentira. A gente vive aqui, um é falso com o outro, é uma fofocaiada, um mentindo pro outro. E aí eu vivia criticando, né? E não somente eu, há outros críticos da igreja e falam, vocês falam de comunhão, vocês não têm comunhão, igual uma outra igreja. Vocês são divididos. Tem igreja presbiteriana, tem igreja batista, assembleia, vocês se dividem. E meus irmãos, como que nós podemos lidar com isso? Como lidar com essas críticas? Você lembra que os irmãos ali que viviam em comunhão, Davi que ele está expressando, elogiando esse prazer, ele fala que esses irmãos eram divididos em quantas tribos? 12 tribos. E cada tribo possuía as suas particularidades, não eram todos iguais. Até no seu modo de falar era diferente. Se você olhar lá quando eles vão procurar uma tribo específica, pessoas de uma tribo específica, como que eles faziam? Tinha uns que conseguiam falar uma palavra e outras não, chamada Sibolete. Fala Sibolete, aí ia falar Shibolete, ou você não faz parte dessa tribo aqui não, você é da tribo X. Havia diferenças. E meus irmãos, hoje em dia também nós temos as diferenças. Presbiterianos são diferentes dos batistas, dos pentecostais, dos irmãos da Assembleia. Mas essas diferenças que nós vemos são diferenças secundárias. Todos nós temos uma base, todos nós, Assembleia Presbiteriana, Batista, igrejas pentecostais, confessam o nome de Jesus. Todos nós acreditamos que Jesus ele é o único Senhor e Salvador e que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Porque se não adorar ao Senhor Jesus, se adorar a Baal, não tem comunhão. Não há comunhão. Então nós devemos lidar com essas diferenças e entender que se uma igreja, se uma denominação, ela afirma a divindade de Cristo, que é algo básico, é algo assim que faz parte da base da nossa fé, negam a divindade de Cristo, a autoridade das Escrituras, aí não tem como ter comunhão não tem como. É igual o povo de Israel, tem que adorar o mesmo Senhor. Se não há adoração do mesmo Senhor, não tem como se unir, não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte do povo de Deus. E meus irmãos, é essa fé em Jesus que nos une. Os que falam ter comunhão, algo em comum. Essa fé em Jesus Cristo. Acreditar que Jesus Cristo morreu por nós,
que Ele veio de fato para pagar pelos nossos pecados. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que de fato quebrou a parede de inimizade. Você vê que Cristo, Ele é o quebrador de muros. O primeiro muro que Ele quebra foi o muro que o próprio homem criou em relação a Deus. Nós não nascemos com comunhão com Deus. Perdemos essa comunhão lá no Jardim do Éden. Mas Cristo, na sua vinda, Ele restaura então essa comunhão. A Bíblia fala que nós temos comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele restaura. Mas quando Ele restaura essa comunhão com Deus, Ele também restaura a comunhão com o próximo. Você vê que essa comunhão, esse muro foi levantado no Jardim do Éden. Assim que acabaram de pecar, Adão e Eva, eles começam a quê? Criar muros entre si. Pessoas que foram criadas para viverem juntos em união, um casal que Deus havia criado, agora estavam levantando muros. Agora eles têm vergonha um do outro, não conseguem ficar nus mais, não conseguem se abrir mais um para o outro, colocam folhas para tampar a sua nudez, se distanciam. Resultado desse muro de separação, passou para os filhos. Os primeiros filhos, um irmão mata o outro. Isso não parou. Durante toda a história nós vemos isso. Essas diferenças entre as pessoas causando guerra, causando destruição, causando divisão. E não foi diferente lá na igreja. Paulo ele diz que até mesmo dentro da igreja estava havendo essa separação entre judeus e gentios. E aí ele explica com clareza. Jesus Cristo quebra essa parede, meu irmão. Jesus Cristo quebra a barreira cultural, a barreira social, a barreira da cor da pele. Jesus Cristo quebra essa barreira, a barreira da idade. E Ele reúne todos em um só povo, em uma família, a família de Deus. Você faz parte dessa família. Você faz parte dessa família. Tem alegria em vir encontrar essa família. Tem alegria em se envolver com essa família. Crie expectativas em seu coração todos os domingos, para que Deus ele possa fazer o que o texto nos diz. Pois ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Comunhão entre os irmãos nos prepara para a eternidade. Porque é do lado dessa pessoa que você vai viver a eternidade inteira. Então, devemos começar a gostar dela, a amá-la aqui na terra, porque nós estaremos por toda a eternidade. E Deus ele prepara para nós essa comunhão perfeita com Ele e essa comunhão perfeita uns com os outros. O momento que nós vivemos aqui na terra é apenas um vislumbre daquilo que nós teremos no céu. Uma comunhão perfeita com Deus. Estaremos eternamente vivendo com Jesus. Estaremos eternamente vivendo uns com os outros. A comunhão, meus irmãos, faz parte do plano redentivo de Deus, faz parte do plano e da história de Deus para os seres humanos. E ela é revelada de forma espiritual na sua igreja, de forma clara, de forma evidente. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Possamos orar para que essa bênção possa vir sobre esta igreja, para que essa bênção possa vir sobre a sua família, para que essa bênção venha e alcance o seu casamento, alcance o seu futuro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Eu quero convidar você a que possamos expressar nesse momento a nossa alegria da comunhão por meio de um cântico. Vamos cantar. Eu queria convidar você para ficar de pé.